Glória a Deus, quero saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia com a paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha falar ao teu coração nesse dia, amém? Quero desejar a você um Feliz Natal, que Deus venha abençoar ricamente a tua vida em todas as áreas, para a honra e para a glória do nome de Jesus, né? Esse vídeo está sendo gravado bem no dia estipulado pelos homens, né? 25 de dezembro, mais ou menos umas 7h30 da manhã. Quero deixar uma palavra hoje, um hino para você. Quero deixar um louvor também, né? Quero começar com louvor porque a gente é iniciante no violão e esse louvor ele é um pouquinho difícil para quem está começando, para um iniciante, né? Mas é uma letra muito linda, é uma letra que combina com esse dia também, com essa data, né? Com essa palavra que venho trazendo para os irmãos. Quero tentar trazer este louvor. Se eu errar um pouquinho, você não repara. Se não estiver fora do tom, um pouquinho também você não repara. Você que me escuta, que é profissional nesse instrumento, né? Quero te dizer que a gente é um iniciante, mas a gente está tentando trazer o melhor ao Senhor, né? Tentando de todas as maneiras deixar o Senhor nos usar, né? A gente é só um vasinho, amém? Quero deixar esse hino, depois também uma palavra para que você venha entender cada dia mais o significado do Natal. Muitos já entendem, né? Mas muitos têm pouco conhecimento e a gente quer compartilhar do jeito que Deus coloca em nosso coração, amém? Vamos louvar. Quando ouve o filho perguntar, Cordeiro, onde está? Seu coração sangrou. Quando ouve o pai lhe responder, Deus irá prover. Seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão, perdido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé lhe pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé lhe pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. É preciso coragem para subir, é preciso ter fé para alcançar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe esse momento, né? A tua vida através deste louvor, né? É difícil, né? É preciso ter fé para alcançar. É preciso coragem e dizer sim, né? Muitas vezes a nossa fé nos pede um sim, né? Mas a nossa alma ela quer fugir, né? É difícil ser como Abraão, né? É preciso enfrentar e a alma quer fugir. Amém? Muitas vezes a nossa alma ela quer fugir, nosso eu ele quer fugir, né? Mas Abraão, esse texto está em Gênesis, eu até marquei aqui, irmãos, está em Gênesis, capítulo 22, Gênesis 22, 1. Por que eu digo que esse texto combina com o dia de Natal, né? Por quê? Por que o texto combina com o dia de Natal? Porque Deus diz assim lá em Gênesis 22. Agora eu sei que tu me temes, Abraão, porque tu não me negaste o teu único filho, né? Então combina com o nascimento do nosso Senhor, né? Combina.
Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que não negou o seu Filho unigênito e nos trouxe ele à terra para nos salvar. Por isso que Abraão, né, é um exemplo para nós hoje. E Deus pediu o filho dele, disse, agora eu sei que tu me temes porque tu não negaste o teu único filho, amém? Então não deixamos nada não separar do amor do Senhor, né? Não deixamos nada sair fora da palavra. Eu quero citar um textinho, nós temos falando também, que está em Mateus capítulo 13, né? A Bíblia diz que a palavra fica infrutífera lá em Gênesis, Mateus capítulo 13, porque nós não temos lugar à palavra. Abraão, ele deu lugar para a palavra. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, né, o dia que ele foi descer à terra, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus não se achou lugar para ele nascer. Ali em Lucas, né? Não se achou lugar para o Senhor e ele nasceu numa manjedoura. Não foi isso? Que hoje a palavra de Deus ela possa ter lugar na tua vida, né? A palavra de Deus, porque o verbo é Cristo. O texto que eu vou ler aqui, né? Do Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1. Já vou começar aqui, diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, né, Abraão lhe deu lugar à palavra de Deus. E ali em Mateus 13, a Bíblia diz que as coisas do mundo sufocam a palavra. Então, Lucas disse que Jesus, quando veio nascer, não se achou lugar, estava tudo cheio as hospedarias. Não tinha esse lugar para o Senhor, né? Hoje, a palavra de Deus tem lugar na tua vida? Amém? Em que posição ela está? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, né? Porque nós estamos falando hoje do verbo, do significado de uma palavra. A palavra tem 8 letras, né? Se nós fosse pegar aqui, em que pode estar a palavra para ti? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, né? Porque tem muitos hoje que vão dar ênfase para muitas coisas, irmãos. Mas eu estou aqui cedo, não estou aqui para me exaltar, eu sou um miserável pecador, mas eu quero glorificar a palavra de Deus, né? Teve um irmão que perguntou, vai ter culto amanhã aqui, que seria ontem nós tivemos culto, né? Eu digo, é óbvio, vai ter culto. Natal é o dia que a igreja devia estar lotada, né? Porque onde é que tu vai glorificar o nome do Senhor? É na casa dele, orando, louvando ao Senhor, amém? Se você vai fazer outra coisa, amém. Mas então, né? Será que você está dando o devido lugar à palavra de Deus na tua vida? Né? Então, irmãos, a palavra, o significado da palavra, do verbo, a palavra significa logos, que quer dizer um raciocínio, que quer dizer uma narrativa. Amém? Então, com esse texto, eu vou entrar em outros textos para nós entender. João capítulo 1 seria o texto-chave, o verbo se fez carne, Jesus nasceu. Amém? Eu quero entrar com você nesta manhã em Timóteo. Peço que você me acompanhe nos textos, se você tiver. Hoje a live vai ser um pouquinho mais longa, né, irmão? Senão a gente não consegue deixar bem claro, é uma data especial também, né? Uma data, como eu recém acabei de dizer, uma data que não interessa muito, né? O que importa é do que o assunto que nós temos. O assunto é, o Senhor veio à terra, né? 2 Timóteo, capítulo 2, você que tem a sua espada, nos acompanhe. Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, são 2 Timóteo, no versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente, ou seja, se não jogar corretamente, né? Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanhe. Eu vou ler um pouquinho em outra tradução aqui, só para nós ver como é que diz, na NTLH, é uma tradução mais simplificada. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Eu vou ler aqui rapidinho essa tradução só para nós vermos. 2 Timóteo 2, 3. Diz assim, é 2 Timóteo, estou em primeiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócio desta vida civil. Amém? Glória a Deus. Então, um atleta ele não é coroado se não jogar conforme as normas. Algumas traduções vai dizer, né? Eu tinha falado que eu ia trazer isso, eu ia usar um futebol para ilustrar o que é a palavra. Uns vídeos atrás eu falei, a palavra ele é como um time, eu falei, né? E aqui estou afirmando, né? Um atleta, irmãos, ele não é coroado se ele não lutar. Aqui diz lutar ou jogar, é a mesma coisa, né?
legitimamente, né? Então nós temos vindo de uma Copa do Mundo. Você está entendendo? Então hoje é Natal. Então nós temos que lutar ou jogar legitimamente, fazer como a palavra de Deus diz. Hoje tu vê os crentes envolvidos com Papai Noel, com árvore de Natal, com todo respeito por todo mundo, irmãos. Só que eu estou explicando o que é uma palavra. Tá? Entenda isso, eu estou explicando o que é uma palavra. Ah, está criticando, mas não estou criticando, eu estou explicando o que é uma palavra. Uma palavra é uma montagem de um raciocínio, uma narrativa. Imagina um narrador, né? Está lá, um conhecido, Galvão Bueno. Pedro passa para Tiago, Tiago passa para o apóstolo Paulo, Paulo passa para André, André passa para Timóteo, Timóteo passa para Moisés, Moisés passa para Abraão, Abraão passa para o seu filho Isaque, amém? Não é assim? Mas será que eu poderia narrar um futebol sendo que os jogadores estão sendo imprudentes, sendo que um jogador está batendo um no outro, né? Sendo que o jogador está dando rasteira no outro? Isso acontece dentro da igreja, né? Então isso é um raciocínio, isso é uma palavra. Então o atleta ele é afirmado de todas as maneiras, né? Uma coisa que não se fala no meio do jogo de futebol quase, que não vê falar: a bola está vazia ou está murcha? Está murcha ou está cheia? Perdão. Ela está cheia ou está vazia, né? Quem é que nunca foi moleque? Quem é que nunca chutou uma bola vazia? Ela não anda, ela não pula, ela não funciona. Você está entendendo? Simboliza um crente apagado espiritualmente. Aleluia. Então nós estamos falando de Mateus 13. 13, no versículo 9, fala de Isaías. Isaías, capítulo 6 e 7, 8, fala que um menino se nasceria, que era Jesus, né? Isaías capítulo 6 e 7 fala que viria um Jesus. Isaías capítulo 1 diz que a igreja está enferma espiritualmente, ou falta de entendimento na palavra. A igreja estava doente espiritualmente, ou seja, estava enxergando errado o que a Bíblia diz. Você está entendendo? É uma narrativa errada as pessoas estão vivendo hoje, né? Você está entendendo? Muitos me mandaram a árvorezinha de Natal, uma palavra, amém, eu recebo, é benção, eu sei que as pessoas estão me amando por isso. Eu só não quero que você seja ignorante no conhecimento, doente espiritualmente, você está entendendo? Como Abraão, ele entregou seu filho, não negou, ele mostrou que Cristo estava em primeiro para ele. Então ele deu lugar para a palavra. Isaías capítulo 1 diz que a igreja está enferma. Isaías capítulo 6 e 7 por ali vai dizer que um menino se nos nasceu. O seu nome seria Emmanuel, Deus conosco. Então o atleta ele vai jogar quando ele for jogar durante as normas, não pode bater. Então hoje o Senhor está levantando, vamos ver aqui, hoje Deus está levantando um cartão amarelo, não é assim? E depois pode vir um cartão vermelho, você está entendendo? E com isso o jogador pode ser expulso. Por isso muitos atletas estão fora da palavra de Deus, estão fora dos caminhos do Senhor, você está entendendo? Porque o que a palavra de Deus vem trazendo, estamos distorcendo, entendeu? Num jogo de futebol tem normas. Um jogador não pode estar muito avante, senão se a bola vir e ele estiver acima do outro jogador, é impedido. Então tem um atleta, tem a bola, tem o juiz, tem os bandeirinha, tem as câmeras, tudo filmando espiritualmente. É assim, irmãos. Então isso é montar um raciocínio. Assim como um jogo de futebol ele funciona, assim a igreja tem que funcionar. Isso é o significado do verbo. Jesus veio à terra, ele nasceu, mas ele veio. Ele fez uma viagem e caiu dentro do ventre de Maria. E veio para nos dar a oportunidade de salvação. Amém? Então isso é uma narrativa, isso é como um jogo de futebol, você está entendendo? Aí tu vai dizer assim, Moisés, eu vou dizer assim para você, um exemplo, o que é uma narrativa? Aqui na Bíblia não está escrito assim, ó, o crente é proibido de olhar um jogo de futebol, está escrito ou não? Não está escrito, mas eu provo para você que é errado, por quê? Por quê? Né? Um atleta é coroado conforme as normas, ele não é coroado se não jogar legitimamente. Tu quer ver um exemplo? Hoje a Bíblia diz assim, ó, aqui Filipenses 4:8. Quer ver uma coisa? Eu vou voltar bem pouquinho aqui, ó. Quer ver? Quer ver como a Bíblia diz que é errado um crente ficar olhando um jogo de futebol? Vai dizer, mas é loucura. Eu estou explicando o que é a palavra. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma verdade há, algum louvor existe, nisso pensai. Você está entendendo? Aqui está dizendo que é proibido um crente ficar olhando futebol? Não está dizendo, né? Mas está dizendo tudo que é justo. Glória a Deus. Tudo que é justo. Isso ocupe a vossa mente. É justo um jogador ganhar milhões e um funcionário, um empregado, né? Seja qual for a área, por exemplo, eu sou caminhoneiro, eu ganho um salário, sei lá eu, de 3 a 4 mil, uns ganham 2 a 3 mil, mais ou menos, né? É justo um jogador ganhar milhões
e eu ganhar o que eu ganho? É justo um jogador ganhar milhões e os empresários dizer que não conseguem ajudar um mendigo? É justo isso? Não é justo. E nós ocupamos a nossa mente com aquilo, você está entendendo? Isso é uma narrativa, isso é montar um raciocínio na palavra. Isso é montar um raciocínio na palavra. Isso é o Logos, uma meditação na palavra, entendeu? Tudo que é justo ocupe a vossa mente. Aí eu estou parado na frente da TV olhando futebol, entendeu? Milhões são investidos ali. Não traz quase nada de benefício para o país, você está entendendo? Você me compreende? Milhões são gastados num estádio de futebol. E no Covid-19 não tinha dinheiro ou não tinha espaço para colocar as pessoas que estavam morrendo com o Covid. É justo nós investir milhões num jogo de futebol e não ajudar esse pessoal? Você está entendendo? Não é justo. Então isso culpa minha mente. Então estou errado. Não está escrito, mas se nós for analisar, nós vamos ver. Tu quer ver uma coisa que diz aqui em Efésios? Eu li Filipenses, Efésios, e nós vamos estar encerrando. Efésios capítulo 6, diz assim, ó, no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que podeis resistir firme no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lobos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Palavra, ó. Então aqui diz o quê? Que eu devo botar a couraça da justiça. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, ocupe a vossa mente. Você está entendendo? Então as pessoas, não, eu olho um jogo de futebol, isso é normal, Moisés, eu estou dando audiência para algo que não é justo. Você está entendendo? Então um atleta ele não é coroado se não jogar conforme as normas. Então isso está fora das normas bíblicas. Simples assim. Isso é um verbo. Montamos uma palavra, está faltando letras. Está faltando justiça. Ou aqui, ou aqui. Está faltando algo. E isso é o verbo, isso é o significado do Natal. O Natal veio para tirar o pecado. O Natal veio para nos abrir a visão espiritual. O Natal veio para nos curar espiritualmente. Jesus veio para isso. Esse é o propósito. O verbo se fez carne. Então o atleta ele não é coroado. Então existe ali as normas do futebol, da FIFA. Vai ser assim, ou tu vai ser expulso. Você está entendendo? Assim é os servos do Senhor. Um jogo não tem nada demais, mas tu tá dando ênfase para um troço injusto. E a couraça da justiça, aquele que protege o corpo, aqui diz a armadura de Deus. Você está com a espada numa mão, pode dizer que esteja, mas está sem a couraça. Está com as botinas, mas está sem o capacete. A armadura tem que ser completa. É que nem que eu entrar numa empresa. Eu entro numa empresa, tem que ter todos os IPIs, irmãos. Tem que ser calça, sapato, capacete, colete refletivo, luvas, óculos, protetor para o som não ser muito alto, protetor para os ouvidos. Eu tenho que estar com tudo ali, o guarda observa e diz assim, agora tu pode entrar na empresa, porque tu está seguro. Você está entendendo? Assim é a palavra de Deus. Isso é o verbo. Isso significa o verbo. Uma explicação com clareza na palavra. Uma reflexão espiritual. Você está entendendo? Por isso que eu usei o jogo como exemplo. Você está entendendo? Um exemplo. Não é justo isso que eles fazem. Ah, mas isso aí é o que rola. É o que rola pela palavra errado. É uma montagem de uma palavra. Isso é o verbo. Usemos 8 assuntos para montar um. O que é o verbo? O que é o logos? Né? Uma narrativa. Que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e não a tua, amém? Então, medite na palavra. Ocupe a tua mente, o teu pensamento com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que tem boa fama, com aquilo que é puro. Se algum louvor existe, pense nisso. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teu Natal, que essa palavra ela possa frutificar na tua vida para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Um ótimo Natal para você. Paz.